Olá, bom dia. Iniciando aqui mais uma reunião de pauta nessa sexta-feira, dia 30 de abril, um dia aí antes do nosso grande ato do 1º de maio. E, bem, antes da gente comentar aí sobre a questão do ato, também um tema central do nosso programa, as 400 mil mortes aqui no Brasil causadas pela pandemia, lembrar aí os companheiros de curtir o nosso vídeo, divulgar aí nas suas redes sociais também, convido o pessoal para se inscrever no nosso canal, estamos rumo aí aos 100 mil, então contribua também para o crescimento da nossa TV, ajudando aí na divulgação. Você também pode ajudar contribuindo financeiramente, com superchat, com super sticker através do chat, você contribui aqui com o nosso canal, e caso você queira também garantir mensalmente uma contribuição, tornando-se um membro, além de você entrar na comunidade do nosso canal, você garante aí uma renda para a nossa TV continuar melhorando, aumentando a nossa programação ao vivo e garantir aí para a classe operária uma TV independente e revolucionária como a CELTV. Bem, eu sou Isadora Dias, apresento a reunião de pauta que vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui na CELTV a partir das 9. Apresento com a companheira Marília Garcia, com a companheira Nina. Eu vou passar os bons dias aí para as companheiras. Bom dia, Marília, tudo bem? Bom dia, Isa. Bom dia a todo mundo que está assistindo aqui a Causa Operária TV. Nina, tudo bem? Olá, bom dia a todo mundo que já está ligado aí na Causa Operária TV. Bom dia, meninas. Vamos lá começar. Bom, para iniciar então a nossa pauta, a gente já vai iniciar conjuntamente, né, o tema central, com a questão do ato. Eu passo para a Nina nos atualizar com os dados da pandemia nas últimas 24 horas, e também, né, tem essa notícia aí, chegamos à marca das 400 mil mortes oficiais, né, que a gente sabe que são subnotificadas. A gente, aqui no Brasil, nas últimas 24 horas, tivemos aí 3.074 mortes pelo Covid. Com a média móvel aí, eles querendo falar que a média móvel está voltando a ficar acima dos 2,5 mil, ou seja, estavam tentando passar a imagem de que estava diminuindo, de que a média móvel estava baixando, apesar de estar estagnado aí acima dos 300 mil, agora eles já estão voltando a falar que a média móvel está crescendo. Já foram 14.592.886 casos no país e 401.417 óbitos, segundo o balanço aí que a imprensa tem recebido, né? Estão sendo, ou seja, com essas médias aí no número de mortos, estão sendo entre 250 ou 2.500 a 3.500 pessoas que estão morrendo por dia. Pois é, a gente chegou, né, a marca aí dos 400 mil, e parece que facilmente a gente se manter essa política, né, a falta de vacina, a falta de um combate verdadeiro à pandemia, facilmente aí vamos chegar a 500 mil e vai saber, né, se aqui no Brasil não vamos também chegar até 1 milhão, se depender dessa política, claramente que sim, né. Aqui na Folha de São Paulo até já tem uma notícia da própria jornalista, a Mônica Bergamo, de que São Paulo, a Prefeitura de São Paulo já espera a terceira onda, porque a gente saiu, né, da fase mais restrita do isolamento aqui em São Paulo, estamos na fase vermelha, mas isso daí já permitiu a abertura dos comércios e tal. E a gente vê, né, durante o período que o isolamento estava um pouco maior, estava mais restrito, né, a circulação, não tinha nenhuma outra medida sendo tomada. E agora eles iniciaram a reabertura, mas assim, não tem nenhum controle, não tem um controle de testes, não tem um controle do que está de fato acontecendo. Então o vírus, assim, está circulando livre, agora com a necessidade, né,
com o agravamento da crise social. As pessoas, de fato, até ficam, querem voltar a trabalhar, porque não conseguem ficar, tem que ficar fazendo o isolamento que a prefeitura impõe, mas não tem nenhum auxílio. E aí você vê, tá uma loucura mesmo, e tanto que São Paulo esperar a terceira onda mostra que fica nesse vem e vai, né, de fase mais restrita, depois volta. Só que aí quando volta não toma nenhuma medida, aí os casos vão aumentar e a gente vai ter a terceira onda aqui em São Paulo, sendo que a gente ainda está num período muito crítico da doença, né? A gente noticiou aqui na reunião de pauta que tiveram que contratar as vans escolares para levar os corpos, toda uma situação super crítica, falta de kit de intubação, aqui em São Paulo mesmo, faltando remédio para pacientes que estão intubados, a questão do oxigênio, e aí a gente vai ver que, novamente, aí, com essa terceira onda, que na verdade não deveria nem chamar terceira onda, né? Acho que deveria chamar um agravamento da situação que a gente já tem, né? Porque nós já estamos no tsunami, né? E é um agravamento da situação que a gente vê que fica nesse resultado aí desse fecha, abre, mas medidas mesmo ninguém toma. Agora tem a questão da vacinação que aqui no estado de São Paulo, principalmente na cidade de São Paulo, você ouvir a notícia de que a gente ainda vai enfrentar uma nova onda, mostra todo o escândalo dessa política dos genocidas e que, por exemplo, o Dória, né, que fez campanha com a vacina. Cadê as vacinas para a população? Não tem absolutamente nada. Cada vez mais evidente, o partido já vem denunciando, que assim, não tem nenhuma política, a população está aí largada e mais mortes estão a caminho por conta dessa política. Eu queria comentar sobre a questão da CPI, né? A gente está vendo aí que estão fazendo todo um alarde em torno da CPI contra o Bolsonaro. E seria uma CPI aí para julgar a conduta do Bolsonaro diante da questão da compra das vacinas e tudo mais. Quer dizer, a gente vê aí a esquerda falando da CPI como se fosse a grande salvação da humanidade e tudo mais. Mas, de fato, a gente vê que, primeiro, essa CPI ela não julga, não dá nenhuma solução para a situação atual da pandemia, quer dizer, a situação de 3 mil mortes diárias e tudo mais, que, de fato, é o problema essencial, né? E a questão, inclusive, não dá solução para a própria questão da vacinação, porque, finalmente, a gente tem aí o problema da questão da relação do Bolsonaro com as vacinas, mas a gente não vê aí também uma iniciativa em relação a isso em nenhum lugar, né? Quer dizer, o Dória, que veio comprar vacinas aqui em São Paulo, que tentou se colocar como grande salvador da pátria, ele também não solucionou nada, né? Quer dizer, a gente vê aí que a vacina, inclusive, não chegou no Brasil, é uma vacina que não teve doses suficientes, assim como as outras vacinas aí compradas pelo governo federal. A gente recebeu agora 1 milhão de doses da Pfizer, mas ainda assim essa quantidade aí só daria aí para 500 mil pessoas, né? Quer dizer, uma quantidade minúscula aí em relação ao tamanho do Brasil. Então, a gente vê aí que é uma questão geral, não é uma questão exclusiva do governo Bolsonaro, que também é um problema, mas a gente não pode colocar aí que ele é o único problema da situação. Na verdade, é uma política do governo golpista. A gente já colocou isso desde o início. E daí agora colocam essa CPI como se fosse a grande salvação da pátria. Mas, na verdade, não é, né? É uma questão, inclusive, eleitoral aí, para tentar encontrar uma alternativa ao Bolsonaro nas eleições de 2022. Não é para solucionar o problema da população. Então, eu acho que é importante a gente deixar claro essas coisas, porque nessa situação de gravidade,
se a gente considerar claramente as questões que estão acontecendo hoje em dia, a gente vê que não estão fazendo nada, né? Quer dizer, não tem nenhuma solução concreta aí para a situação de gravidade que a gente vive. Na verdade, a gente vê aí que a situação aí é de completo descaso em relação à população. Deixando claro também, como a gente já noticiou aqui na reunião de pauta, que mesmo as vacinas que chegam no Brasil, elas são concedidas principalmente para os setores mais ricos, né? A gente colocou aqui a notícia de que aqui em São Paulo, por exemplo, os setores de Pinheiros, de Higienópolis, foram mais de 3 vezes mais vacinados do que os setores ali de São Miguel e outros locais aqui pobres de São Paulo. Então, o povo pobre, além de ter que trabalhar de metrô e no metrô lotado, além de ter que continuar trabalhando numa fábrica com milhares de pessoas num lugar fechado, eles ainda nem recebem vacina, quer dizer, é uma situação que deixa claro que é uma questão política, né? Uma questão de favorecimento aí dos setores mais ricos em detrimento do restante da população. E a única política que é levada é a política do fique em casa, a política do lockdown, que também é exclusiva aí para a classe média, quer dizer, a classe média que tem condições de ficar em casa. E daí, essa política, inclusive, ela ela culpa o restante da população, o povo pobre, por ter que trabalhar, quer dizer, eles falam que é o povo pobre que é o culpado da pandemia, que não tem nada a ver, a falta de política aí dos governadores junto com o governo federal. Bem, acho que é isso. A gente vê essa política aí de culpar o povo, já não é de hoje, né? O pessoal, a direita, ela tem essa mania de colocar a culpa de tudo na população mais pobre, porque assim fica mais fácil para eles, né? Eles são liberados de, sei lá, de uma culpa da merda que eles estão fazendo, porque isso que está acontecendo agora durante a pandemia, essa falta de gestão, essa falta de projeto, essa falta de tudo que a gente vem vendo aqui, é um negócio muito absurdo. Então, eles têm que arrumar uma forma de se safar do negócio. Então, qual que é a forma mais fácil? Faz uma campanha aí, falando que era para todo mundo ficar em casa, e ninguém ficou em casa. Então, a culpa é do pessoal que não ficou em casa, o pessoal que teve que trabalhar, porque a gente não deu condições para ficar em casa, de fato, o pessoal que teve que trabalhar, pegar transporte lotado, porque a gente, em vez de aumentar a frota, etc e tal, para evitar as aglomerações, a gente diminuiu as frotas dos ônibus. Enfim, a série de coisas que eles fizeram contra a população, aí ataques diretos contra a população, e que a gente teve que... E que querem colocar o povo para levar a culpa, né? Que colocar que... Não, a culpa é de quem não fica em casa. Aí começa a esquerda pequena burguesa. Tem essa... Enfim, às vezes ela tem isso de concordar com a direita. Então, começou a entrar nessa campanha aí também do fica em casa, da culpa do povo, que não está de máscara, que não está em casa, que tem que trabalhar, que está vendendo balinha no sinal, etc, né? Isso a gente já viu inúmeras vezes, mas com a pandemia não está sendo diferente. Mesmo com 400 mortos aí na bagagem do Bolsonaro e dos governadores, a culpa continua sendo colocada em cima da população mais pobre. Bem, exato. Só para... Aqui em São Paulo estão falando que... Eu achei engraçado porque tem uma notícia falando que o isolamento se manteve, mesmo com a abertura com a flexibilização do isolamento. Mas isso prova que, então,
pessoal, antes de fato, não tinha um isolamento de verdade, né? Porque se agora o isolamento se manteve, significa que o pessoal que tem que trabalhar estava indo trabalhar, e a hora que a gente via nas ruas mesmo. Eu continuava vendo ônibus lotado, pessoal que trabalha em fábrica, entre os departamentos tendo que ir trabalhar, e não tinha muita diferença, né? Isso daí mostra, né? Que se o isolamento manteve, é que quem pode ficar em casa, quem pode ficar em casa mudando a flexibilização ou não, se mantém em casa. O resto da população tem que se virar, ou continua trabalhando, ou dar um jeito de sair de casa para conseguir algum valor. E, enfim, não tenho... esse negócio de isolamento, como a gente tem visto, só serve mesmo para a esquerda deixar de fazer política, usar como desculpa para fazer um ato. Agora a gente está organizando aí o ato do 1º de maio, chamando que o nosso ato será nas ruas, convocando a esquerda também para que faça um ato nas ruas, porque não dá mais para a gente aceitar essa situação. E é engraçado assim, porque o pessoal tá com, assim, a gente na convocação, né, chega a ligar para algumas pessoas e tal, e assim, a gente entende, as pessoas estão com medo, né, porque é muita gente morrendo, vê que tá tudo abandonado, você não tem, você vai ficar doente, você sabe que é uma dificuldade de fazer o teste, que é uma dificuldade de conseguir hospital. De fato, é uma situação horrível. Só que aí o pessoal fala, mas fulano morreu, não sei o quê. E você vê, tem toda essa campanha de fica em casa, e mesmo assim as pessoas estão morrendo. A gente tá vendo aí as pessoas morrer e não vai fazer nada. Como que a gente faz, né? E as pessoas justamente estão morrendo por conta aí da política genocida da direita. Eles estão promovendo essas mortes, e enquanto a gente ficar em casa assistindo essas mortes, elas vão continuar acontecendo. Porque isso daí já tá na conta da direita, dos golpistas. Eles já fizeram as contas que eles teriam que gastar para prevenir essas mortes, gastar dinheiro, e eles não querem gastar dinheiro com a população. E, então, se a gente permitir que isso continue acontecendo, se a gente não fizer nada, a gente vai ver continuar acontecendo. Por isso que eu acho que já é essencial, entrando na questão do 1º de maio, né, a gente uniu, né, a questão das 400.000 mortes com o chamado do ato. Porque, de fato, a gente precisa de uma luta política, de fato, uma luta combativa, de fato, organizar a população, fazer os atos aí, pedindo pela vacinação, pelo auxílio emergencial para o pessoal que está numa situação muito difícil, auxílio emergencial no mínimo de um salário mínimo. Fazer uma campanha política para que a direita não se sinta tão à vontade para fazer o que eles estão fazendo, né? Porque isso daí, 400.000 mortes, e a gente não tem nenhuma previsão de melhora, e como já mostra notícias aqui da cidade de São Paulo, que já estão se preparando para uma terceira onda, mostra, assim, que eles estão colocando mais mortes nas contas, e estão só colocando as mortes, porque eles não estão preocupados com isso. Eu queria aproveitar para comentar também, antes de fazer o comentário sobre essa questão, eu queria que a gente comentasse um pouco sobre a questão da Índia. De novo, chego eu aqui em Indiana para dar notícias sobre a Índia, mas temos que comentar, né? Não dá para ficar de fora, porque a Índia e o Brasil aí estão em situações parecidas, em situações de catástrofe, assim, total, né? A gente vê na Índia agora, todos os dias, já é a 8ª vez seguida que a Índia tem batido recordes mundiais. Teve 2,5 milhões de casos e 21.000 mortes nos últimos 7 dias, em uma semana, e teve aí 43%, foi responsável por 43% de todos os novos infectados e 23% de todos os óbitos do planeta nessa semana. A gente vem falando aqui sobre a questão da Índia, porque o número de casos está aumentando desenfreadamente, e a gente viu até, a Marília estava comentando antes
da gente começar o programa, uma notícia que tinha uns indianos ricos aí alugando avião para sair do país, né? A gente vê a solução dos caras para administrar o coronavírus. Se os caras são tão ricos, beleza, são a favor de privatizar, não sei o que e tal. Pega esse dinheiro aí e ajuda aí no combate da pandemia, compra as vacinas, faz alguma coisa, mas não. Você vê, os caras pegam o dinheiro deles, entram no aviãozinho deles e vão para Dubai, porque é bem mais fácil fazer isso daí, né? E você vê que é uma política que é muito adotada pela burguesia e pela pequena burguesia, muitas vezes também, que é de fugir simplesmente dos problemas. A gente viu o Ciro Gomes fugindo nas eleições, a gente viu aquele outro cara lá do PSOL, que eu esqueci o nome, que cuspiu no Bolsonaro. Como que é o nome dele? Jean Willis, é isso. Jean Willis fugiu, pegou um avião e aí agora tá os ricaços indianos, um caos total, todo dia batendo recorde mundial, quase metade dos casos que tem no planeta estão acontecendo na Índia, e os caras estão pegando os aviãozinhos e pagando até, sei lá, na notícia tem que eles pagam mais de 200 mil reais pelo aluguel do avião, porque os voos estão sendo cancelados e tal. Pagam mais de 200 mil no aluguel do avião e vão embora para Dubai, que é aquela cidade que a gente sabe, tem toda a campanha, que tem muita gente rica, etc, etc. Os caras pegam um aviãozinho deles e vão embora para Dubai. É muito... Você vê a verdadeira face da direita, né? Tá todo mundo morrendo, vamos deixar a galera aqui no The Walking Dead e vamos embora para Dubai. Eu acho importante destacar mesmo essa questão dos ricos fugindo, como a Nina colocou, né? É a política da burguesia e da pequena burguesia. Eles são totalmente individualistas, a situação aperta, em vez de juntar aí os fundos, de fato, comprar vacina, não. Eles vão resolver o problema individual deles, fugindo da situação. Sendo que os ricos são um dos principais causadores de toda a situação, né? Exploram a classe trabalhadora até o último, aí quando a situação explode justamente porque eles não cuidam de nada, são totalmente individualistas, pegam toda a riqueza da população, eles vão lá e fogem. Por isso que essa política de não posso sair de casa, não posso fazer nada, tá muito grave a situação, é de um caráter totalmente individualista. Porque a classe trabalhadora no geral, a população no geral, tá passando aí um aperto econômico, vendo seus parentes morrendo, e aí a gente vai ficar, não posso fazer nada. Esse pessoal, se pudesse pegar um avião também e fugir aí para alguma ilha e se isolar de todo mundo, eles iam fazer isso. E aí você vê, é um absurdo, é uma política totalmente individualista. Quando são os ricos que fazem isso, fica escancarado como é um negócio absurdo de se fazer, totalmente desumano. E abandonar a luta, principalmente a esquerda abandonar a luta política, é fazer praticamente isso, né? O diferente é assim, que os ricos conseguem se safar, né? De fato, eles vão ir para Dubai, enquanto eles tiverem o dinheirinho deles para continuar viajando, fugindo da situação, eles vão fazer isso. Mas aqui no Brasil tá todo mundo ferrado, né? Então não tem como pegar o avião. A gente não é aceito nem em vários países, tipo, a não ser que você seja muito rico mesmo, você tá conseguindo sair do Brasil. Agora, a classe média aí não tá conseguindo. Quem tomou vacina também, a Coronavac, não vai ser aceito na Europa, não vai ser aceito em outros países. Então, assim, não tem outra saída a não ser a gente ir lutar e combater essa política contra a nossa população, contra a nação, contra os brasileiros, né? Eu acho que exatamente, né? Eu acho que a questão essencial, como foi comentado, foi colocada aí nessa política que é levada pelos ricos da Índia, né? Que é um país atrasado como o Brasil. Quer dizer, os problemas que acontecem na Índia são paralelos aos problemas que acontecem no Brasil, né? Porque, finalmente, são países atrasados de tipo semelhante, como a gente comentou aqui. São países enormes, né? Que contém uma enorme quantidade de pessoas e
tem uma enorme quantidade de aglomeração aí. No caso, os ricos, eles saem do país, deixam aí os pobres trabalhando nas fábricas deles, e eles não estão nem aí, né? Estão ganhando o dinheiro deles, que se danem os pobres. E exatamente é o que acontece aqui no Brasil. A política do fica em casa é a política do que se danem os pobres, né? Quer dizer, você não tem que fazer nada, a questão essencial é ficar em casa, salvar a própria pele e deixar aí os pobres morrerem de coronavírus, né? Quer dizer, eu acho que essa é a questão essencial. E a gente, nesse sentido também, a gente coloca a contraposição a essa política com a questão do 1º de maio, né? Quer dizer, de um lado, a gente tem essa política do fica em casa e tudo mais, que finalmente vai desembocar numa política extremamente direitista, que vai chamar um 1º de maio com a FHC, quer dizer, a mesma política do fica em casa é a política que levou ao chamamento do FHC para o 1º de maio. Isso daí é uma coisa que é difícil de não associar uma coisa a outra, né? E do lado oposto tem o nosso 1º de maio, que é o 1º de maio classista, da classe operária, nas ruas, e dos setores aí da esquerda que querem, de fato, lutar e não querem participar dessa falsificação de 1º de maio que está sendo feito pelo restante da esquerda. Então, quer dizer, é necessário fazer um ato de 1º de maio, é necessário combater essa política dos golpistas nas ruas. A gente está levando especificamente as pautas de luta da população, das reivindicações da população em relação à situação atual, né, da pandemia, do desemprego, da falta de vacina. A gente está lutando aí pelo auxílio emergencial também, com no mínimo salário mínimo, como foi comentado também aqui. E a gente está convidando aí todo mundo a participar desse 1º de maio como um dos elementos de uma jornada de lutas, né? Quer dizer, a gente não vai só fazer o 1º de maio, a gente está fazendo mutirões dos comitês de luta em todo o Brasil, todo final de semana. A gente está levando aí os panfletos, os abaixo-assinados, todas as iniciativas aí dos comitês de luta para as ruas e exatamente para solucionar o problema da população, que é uma questão política, né? Quer dizer, apenas a luta política tem condições de solucionar aí essa situação que levou aos 400 mil mortos, né? Quer dizer, apenas a luta política da esquerda, apenas a mobilização da esquerda, não é uma petição no Congresso, não é a CPI, a falsificação da CPI, do coronavírus, não é nada disso que vai solucionar o problema da população, é a luta nas ruas que vai fazer isso daí, né? Exato, e para quem estiver assistindo, tiver com dúvida ainda de participar do ato aqui em São Quem a gente está na organização, né, pode garantir que será um ato muito bonito. Os companheiros estão aí confeccionando faixas com as palavras de ordem, bandeiras. Vai, sim, ser um ato no nível que a classe trabalhadora merece, né? A classe trabalhadora merece aí que lutem junto com ela pelas suas reivindicações fundamentais. Não tem essa de pegar avião, de ficar escondido em casa, porque a luta de fato se faz nas ruas, junto aí com a população que está sofrendo com a pandemia. E nós, como militantes do Partido da Causa Operária, vamos então fazer um ato bem bonito e combativo de fato, sem FHC, sem Dória, sem falcatrua aí. Né, Nina? Exatamente. Não dá para juntar com o cara que está aí racionando água nos presídios, que nem a gente comentou ontem, mas enquanto isso ele pega essa água e joga nos mendigos. O Dória não vai ser, nem nunca será, um cara amigo ou nem um pouco aliado da classe trabalhadora. Isso tem que ficar
muito claro, porque às vezes a esquerda pequena burguesa cai nas coisas assim que é difícil de acreditar, né? De Dória, salvador da pátria, Dória, muito bom gerenciador da pandemia e tal, mas que a gente vê ao contrário, e não dá para a gente juntar com um cara desse, não dá para juntar com o FHC, que privatizou um monte de coisa, não dá para juntar com o Rodrigo Maia, não dá para juntar com esses lixos aí da política brasileira, porque os caras vão se juntar no dia do 1º de maio, numa live, justamente porque eles não querem que o povo vá para a rua. Essas são as pessoas que não querem que a gente vá se mobilizar contra eles, porque o que a gente tem que fazer é se mobilizar contra todos os golpistas, e eles estão inclusos, assim, muito inclusos, tem uma parcela muito importante aí de culpa na retirada dos direitos da classe trabalhadora. Então a gente tem que se mobilizar contra eles, e por isso eles vão se juntar aí com setores que estão setores mais pelegos, que estão querendo que a classe trabalhadora não vá às ruas, não vá se mobilizar, que são setores que fecharam as portas dos sindicatos, são setores que não ajudaram em nada também no meio desse caos todo. Então eles vão se juntar aí numa live para ver se desmobiliza completamente o ato, mas a gente não vai deixar. Nosso ato está montado, está formado, tem caravanas que já estão saindo de vários lugares agora, né? Porque o ato já é amanhã, então já tem gente vindo para cá, já tem gente que chegou para o ato do 1º de maio, o pessoal está fazendo um monte de faixa, de bandeirão, de cartaz, de estandarte, um monte de coisa. Estão confeccionando tudo quanto é material, está vindo comitê de vários lugares. Então, assim, a gente não pode deixar as ruas para a direita, que está querendo tomar esse ato. A gente não pode deixar as ruas para o nada, sem fazer nenhum ato. Então, a gente precisa ir e chamar o maior número de pessoas possível para participar do nosso ato e levar as nossas reivindicações e se manifestar contra essa porcaria aí que estão fazendo com o Brasil. E não é... O pior é que não é nem deixar as ruas para o nada, né? Deixar as ruas para a direita. Porque a direita convocou um ato para o 1º de maio. Inclusive, eles ganharam a Paulista da PM. O Dória aí deu para os coxinhas a Paulista, e eles vão estar lá fazendo demagogia com o trabalhador, como se eles se preocupassem com o trabalhador. E não fazer ato é justamente deixar livremente a direita para fazer demagogia, para pedir aí ditadura militar, para apoiar o genocídio do Bolsonaro e todos os outros golpistas. Então, é ainda mais importante fazer um 1º de maio nas ruas combativo. Inclusive, já coloco aqui como para discussão a denúncia aí de que o Pilha, aquele militante do PT, que ele está preso em semiaberto por conta aí de denunciar o governo Bolsonaro. Ele estendeu uma faixa chamando aí o Bolsonaro de genocida, e tem aí denúncia de que ele foi espancado e torturado na prisão. Ele foi... assim, a gente sabe que prisão é um lugar de tortura. Só a prisão no Brasil, condição que estão as prisões no Brasil, já são assim, só de você estar lá, você já está sendo torturado. Mas o que eu acho importante destacar na situação do Pilha é que a tortura, as agressões que ele sofreu foram estimuladas pelo viés político. Os agentes que estão sendo denunciados aí por terem praticado essa tortura contra o Pilha, eles falavam que estavam usando, né, o termo petista como xingamento, chamavam ele de petista, bateram nele, falaram que ali era Bolsonaro e tal, usando assim, que eram bolsonaristas que estavam torturando um petista. E eu acho que é importante a gente destacar, porque a gente tem como ele foi preso aí a partir da Lei da Segurança Nacional. E quando o Daniel Silveira foi preso, a gente colocou aí um debate que isso era perigoso para a esquerda, que o combate não era a tortura, não era o combate à ditadura, e vejam só, o Pilha, usando essa lei, está sendo torturado. E o Daniel Silveira, que é um bolsonarista,
os bolsonaristas na prisão não vão torturar ele, né? E a gente sabe que a polícia, esses órgãos aí de repressão, estão lotados de bolsonaristas. Então, claramente, aí o perigo é para a esquerda. Mais um motivo para a gente também fazer um 1º de maio combativo e manter as lutas, aumentar, né, a mobilização, as organizações se juntarem aí para lutar contra toda essa situação de fechamento do regime que nós estamos presenciando. E uma outra denúncia também sobre o caso é que os presos que estavam na mesma cela que o Pilha, eles receberam bem o companheiro e tal. E depois eles, o pessoal que estava preso na cela com ele, foram torturados também por ter tratado bem, recebido bem um petista. Então veja só a situação do nosso país, o escancaramento da ditadura, e aí a gente vai ficar na campanha Fique em Casa, enquanto os militantes são torturados, enquanto tem a situação geral, né, da população. E, enfim, passei para as companhias comentarem também. Bem, acho que sobre essa questão da tortura do Pilha, isso mostra qual que é a política que está sendo levada pelo governo, né? Primeiro a gente sabe que a cadeia é um lugar de tortura, isso aí tem que deixar claro. Eles torturam aí milhões de presos todos os dias, aí a gente não pode deixar de falar. Mas essa tortura política, como foi colocada, quer dizer, uma tortura de um bolsonarista contra um petista, né? Inclusive, eles torturaram os outros presos exatamente porque eles receberam bem o Pilha, quer dizer, porque eles também são petistas, né? Então, isso daí deixa claro o que é a política do governo, quer dizer, essa política de prender o Daniel Silveira, na verdade, era a política para criar uma situação em que seria possível prender politicamente qualquer setor da esquerda. E, finalmente, como a esquerda apoiou a prisão política do Daniel Silveira, a gente vê aí que agora é possível aí prender a esquerda e tudo mais, torturar o pessoal. E isso acontece com base na desmoralização política da própria esquerda, quer dizer, que apoiou aí essa política levada pelo governo Bolsonaro. Quer dizer, na situação da prisão do Daniel Silveira, a gente falou que essa era uma prerrogativa ali, uma situação que iria cair sobre a própria esquerda. E daí a esquerda falou, não, porque a gente é negacionista, porque a gente defende bolsonarista e tudo mais. Daí, logo em seguida, foi uma série de petistas aí foram presos por conta da manifestação política, quer dizer, chamar o Bolsonaro de genocida. E daí a esquerda falou, nossa, não sei o que lá, não pode fazer isso e tudo mais. Quer dizer, não tem uma política coerente, né? Quer dizer, se você tem uma política de princípio, você tem que defender essa política em qualquer momento, não importa quem que está sendo prejudicado. E exatamente é o que a gente leva no partido, né? Quer dizer, o companheiro Rui falou, pau que bate em Chico também bate em Francisco, e exatamente é o que está acontecendo. A gente tem que deixar isso claro. Isso também é uma questão da falta da mobilização popular. Conforme a esquerda sai das ruas e a extrema-direita ocupa as ruas, a situação toda ela se polariza para a direita, né? E possibilita aí toda essa política de ataques contra a população e contra a própria esquerda. Então, exatamente como a gente já falou, apenas a luta nas ruas tem a possibilidade de modificar essa correlação de forças, né? Por isso mesmo, é importante aí chamar novamente o pessoal para o 1º de maio, que vai acontecer amanhã. É isso, todo mundo se embora para as ruas amanhã, né, minha gente? Bom, vamos encaminhando aqui para o final do programa. Acho que a Isadora teve
um probleminha técnico, deu uma leve caída, mas já estamos no nosso horário. Então, queria agradecer aí todo mundo que assistiu a reunião de pauta, deixou seus comentários aí no chat, deixou sua curtida no vídeo. Quem não deixou ainda, ainda pode deixar aí, compartilhar o vídeo com seus amigos. Daqui a pouco ele vai estar disponível aí na Causa Operária TV, separado, para vocês compartilharem, se inscreverem no canal e tornar-se membros aí da Causa Operária TV. Bom, obrigada a todo mundo que assistiu. Espero ver todo mundo no 1º de maio. Valeu, Marília. Valeu, Nina, e até amanhã. Quer dizer, até amanhã não, até segunda. Até. Tchau, tchau. Tchau, gente.